Bom, mesmo aprendendo os algoritmos de OLL e PLL do método Friedrich, né, que é o jeito avançado de resolver aí a última camada do cubo mágico, mesmo fazendo isso, e mesmo se você souber todos até, ainda tem diversos fatores variáveis que nem são sobre a execução do algoritmo entre os algoritmos, o tempo para reconhecer, como você vai reconhecer, os ajustes prévios, mas até na execução do algoritmo, até se você usa bons fingertricks, ainda tem diversas coisas aí para melhorar nessa última camada, que são até simples e que você pode estar perdendo tempo e nem tá sabendo. Então por isso que hoje eu vou dar 6 dicas essenciais para você ser muito mais rápido e eficiente na última camada do cubo mágico, além de só saber os algoritmos de todos os casos, ou pelo menos de vários casos aí de OLL e PLL. Então se você quer aprender essas coisas e gosta aqui dos vídeos do canal, os vídeos te ajudam, já deixa um gostei então para ajudar nesse vídeo, chegar em mais gente, para poder ajudar mais gente. E se inscreve no canal porque mais de 80% de quem assiste meus vídeos não está inscrito. Então não custa nada e já ajuda muito aqui o canal. Se inscrevendo também você garante que não vai perder os próximos vídeos de como melhorar no cubo mágico e muito mais. Bom, a primeira dica aqui, que é uma das mais comuns, se não a mais comum de fazerem e que é muito lento e que poderia facilmente ser corrigido, é a pessoa chega na PLL, na etapa que já fez o lado amarelo, vai permutar o resto, e aí a pessoa identifica os blocos, né, que estão resolvidos da PLL, e aí ela vai lá e alinha esses blocos, e aí alinhando, é assim que ela consegue reconhecer o caso, e aí ela vira o cubo todo, e aí ela vai lá e faz o algoritmo. Isso é até tranquilo para quando você está aprendendo pela primeira vez, para facilitar. Apesar de que já podia aprender direto do jeito melhor, não é tão difícil assim. Mas o que todos os cubistas rápidos fazem é que, ao invés de você alinhar os blocos, rotacionar e fazer o algoritmo, você simplesmente, depois que identificou os dois blocos de reconhecimento, ajusta a posição do caso mexendo em cima, mesmo com as coisas desalinhadas, e aí faz o algoritmo dessa posição, e depois disso vai ficar tudo resolvido, só vai faltar um movimento na camada de cima, né? Aqui no caso foi um movimento duplo, mas movimento duplo na mesma camada, no mesmo sentido, é considerado um movimento. Pode parecer mais conveniente, mais fácil fazer daquele jeito lá, né, de alinhar os blocos, só que isso gasta muito mais tempo, porque você tem que primeiro alinhar os blocos, depois rotacionar. E rotacionar é muito lento para a última camada. Então mesmo se você já encontra o caso alinhado, e mesmo se você teria que mexer duas vezes antes, fazer o algoritmo, né, e depois mexer duas vezes em cima depois, isso ainda é melhor do que rotacionar, mesmo se já tivesse alinhado. Rotacionar é muito ruim na última camada, você nunca deve fazer isso. Talvez você consiga fazer sozinho mesmo, por observação e testar mesmo, praticar. Mas é bem possível que você esteja muito acostumado a alinhar para conseguir reconhecer e você não tenha as referências e a noção do que usar para reconhecer os casos sem alinhar, né? Então, se você quer essas referências, nos meus tutoriais de OLL completo e PLL completo, antes de eu explicar os algoritmos, eu explico bem como reconhecer os casos, quais blocos usar de referência. Então, esses vídeos onde eu pego todos os casos do Frege e explico quais referências a gente usa para identificar o caso e você não depender de alinhar. Mas é bem possível que você consiga fazer isso sozinho se você já consegue PLL. O que importa é que você pare de alinhar os blocos porque é totalmente desnecessário e lento. Bom, a segunda dica aqui é bem comum também, que é de usar algoritmos ruins, tanto por facilidade ou por desinformação mesmo, por confusão, não souber aonde encontrar. E isso pode acontecer por diversos motivos, talvez você tenha aprendido Friedrich há muito tempo em um tutorial antigo, e aí os algoritmos são desatualizados, não são os melhores atuais. Ou então escolher algoritmos mais simples, porém lentos, espelhar o algoritmo, algum algoritmo que parece bom, mas ele é muito exagerado nos jeitos de mexer, que é meio que muito viajado, às vezes você mesmo descobriu um algoritmo. Podem ter diversos motivos. Aí, teoricamente, isso é melhor, né? Porque vai ser mais fácil aprender e aí você vai saber os algoritmos do Friedrich. Mas a questão é que o Friedrich tem 119 algoritmos. Então, toda decisão ruim que é padronizada, que você tomar, vai tomar a escala, a proporção de 119 vezes. Não é só aquele caso, vão ser uma grande
parte desses 119 algoritmos vão ser assim. Então você tem um agregado de algoritmos ineficientes, ruins. E depois que você já acostumou com muito algoritmo assim, é muito chato de corrigir depois. E experiência própria, né? Porque eu aprendi em vídeos muito antigos, que era o que tinha no Brasil na época que eu aprendi. E foi muito chato de corrigir. Então o ideal é você aprender algoritmos atualizados, padrões, que são garantidos que são muito bons. E aí a parte da facilitação é como você aprende eles e não quais você aprende. E é isso que eu fiz nos meus tutoriais do Friedrich, né? Tutorial de F2L, OLL e PLL completos. Então se você não aprendeu pelos meus tutoriais, não sabe se seus algoritmos são atualizados, são bons, ou você, se quiser ser muito especializado, porém isso pode ser muito chato, você pode pegar algumas apostilas avançadas que tem por aí, por exemplo a da CubeSkills, que é feita junto com o Felix Zendex, que é basicamente um dos melhores cubistas do mundo, e lá tem uma seleção de algoritmos bons, acho que é a AlgDB também, uma seleção de algoritmos principais bons. Mas se você só quer um algoritmo para cada caso bom e não quer ter essa dificuldade, essa complexidade de escolher caso, ficar vendo vários algoritmos, ou você pode ir nos meus tutoriais, né, que tem a explicação mais didática, ou você pode ir nos meus vídeos de algoritmos e finger tricks, que tem de OLL, PLL, que eu só mostro o algoritmo e fazendo o algoritmo no vídeo, e também se você quiser já tem uns finger tricks extras para você aprender. Mas se você quiser só algoritmo sem explicação, também tem esses vídeos. Mas o que importa é que você não fique aí com algoritmos ruins, desatualizados ou ineficientes. Bom, a próxima dica aqui, a terceira, é sobre a OLL, né? Basicamente, no começo, o que você pode estar fazendo é que você checa todas as peças, uma por uma, né? Pra você identificar o caso e aí depois disso você faz o algoritmo. E no começo até beleza, porque é difícil e tem muito caso para reconhecer, mas acostumando é importante que você não fique virando e olhando muito na OLL, porque a OLL, apesar de ter muitos casos, é simples o suficiente para você sempre conseguir identificar só olhando dois lados. Porque basicamente depois que você terminou seu F2L lá, você imediatamente vê a face de cima, você já sabe de qual grupo de casos vai ser o caso de OLL. Então você só precisa saber qual o caso exatamente daquele grupo. Nesse formato aqui, ou vai ser o caso que tem esse formato e tem dois cantos, um aqui, ou o que tem dois cantos, um aqui, amarelo, né? Que seria esse caso. Então, geralmente você olharia para cá para ver se tem dois cantos aqui e não tendo, seria esse caso aqui. Mas você tava aqui, você já tá vendo esses lados e como esse canto aqui não tá virado para cá, ele tá virado para cá, não tem nenhum caso em que não vai ser exatamente esse caso que os dois não estão virados para cá. Então você não tem a necessidade de checar todos os lados para você saber qual caso é. Então dá para fazer um reconhecimento de dois lados, né? Você só tem que saber qual é a forma do caso, qual grupo de caso, né? E depois você já olha qual dos casos do grupo é aquele. Então, dando outro exemplo aqui, vamos supor que você terminou o F2L e você estava nesse caso aqui que tem um P. Então, ou é o P que vai ter uma barra aqui ou uma barra de 3 aqui. Normalmente você olharia e aí você veria que tem a barra de 3 aqui, mas você intuitivamente nem precisa olhar. Só pelo fato de não ter uma barra de 2 aqui, significa que não é o caso que tem a barra de 2 aqui. Ou seja, vai ser o caso que tem a barra de 3 aqui. Na OLL não tem nenhuma necessidade de você ficar olhando muito, você tem que tentar identificar o mais rápido possível e fazer o caso. Usar essa intuição de que se não há um caso, é o outro. E você sempre consegue reconhecer por dois lados. Basicamente, não tem nenhum motivo para você continuar vendo todos os lados, porque ela é simples o suficiente para você aprender isso. Então, é questão de treino que isso vai ser um reconhecimento muito mais imediato e eficiente da OLL. E só uma coisa simples aqui, né? Muita gente, depois que identifica o caso, ajusta a posição da OLL rotacionando. E se na PLL não tinha necessidade para fazer isso, não vai ter ainda mais na OLL. Porque simplesmente é muito mais rápido você fazer isso para ajustar a posição do que isso. Você pode talvez fazer isso por costume, mas não rotacione na última camada em nenhuma hipótese, porque não tem necessidade, a não ser que seja parte do algoritmo, mas poucos algoritmos teriam isso. Então só ajuste a camada de cima. Nunca rotacione na OLL sem ser parte do algoritmo. Bom, indo mais ou menos para a mesma coisa de reconhecimento, só que agora na PLL, né, não na OLL. É um pouco mais complexo na PLL, mas mesmo assim é bem simples e intuitivo. Então, basicamente, geralmente a pessoa, depois que terminou a OLL, meio que aqui você não achou praticamente nada no cubo, e aí muita gente ou vai ficar olhando muito assim, ou até rotacionando para reconhecer. No melhor desses piores casos, a pessoa vai
mexer bastante aqui em cima para tentar reconhecer. Mas a questão é que tem sim como fazer reconhecimento só por dois lados de todos os casos, como na OLL, porém isso é muito mais avançado. Nem eu sei todos os casos de como reconhecer só por dois lados, mas sem aprender nada, na verdade, você já consegue ser bem mais estratégico nessa questão de reconhecer a PLL, ao invés de só, tipo, automaticamente já sair mexendo muito o cubo para tentar identificar. Qual que é a melhor coisa que você vai fazer? Basicamente, tem um jeito simples de fazer isso. Você terminou a OLL, e aí aqui aparentemente não tem nada. E aí as pessoas geralmente iriam imediatamente sair mexendo para tentar achar alguma coisa. Mas na verdade a primeira coisa que você tem que fazer é só olhando esses três lados aqui, que você consegue ver facilmente só dando uma viradinha sem rotacionar o cubo, você já sabe pelo menos metade do reconhecimento de algum caso. Então aqui não parece ter nada, mas aqui nós temos essas duas peças aqui juntas, né? Aí você pensa, nossa, mas tem vários casos que tem essas duas peças juntas. Mesma coisa da OLL, de ser mais intuitivo, né? Só olhando esses três lados eu sei que tem essas duas peças aqui, mas pelo fato de não ter nada aqui, não ter dois cantos aqui, ou isso vai ser uma PLLY, que é a que é, né? Que vai ter um aqui e dois aqui. Ou vai ser uma PLLG, que teria dois cantos aqui. Seria esse caso aqui, né? Que você achou a barra aqui, não tem nada aqui, virou. E aí tem esses dois cantos aqui e a barra aqui. Então, basicamente, você vai usando dessa intuição, é mais ou menos a mesma lógica dessa coisa passada que eu passei da OLL. Você usava de referência a forma do caso, e aí você só tinha que saber quais dos casos. Aqui você imediatamente pode saber pelo menos metade do reconhecimento de um caso. E aí você já vai virar no máximo uma vez aqui em cima para você imediatamente saber o que precisa de resto para conseguir reconhecer o caso. Então, resumindo, as etapas são: quando terminou sua OLL, você imediatamente vai olhar esses três lados que você tem fácil acesso, esse, e aí você já vai ver o que você já consegue deles. Você tem essa informação que tem essa barra, então você já vai podendo imaginar quais vão ser os próximos casos. Muitas vezes você vai até conseguir identificar o caso só olhando esses três lados. E aí você vira no máximo uma vez em cima para já saber qual é o caso. E aí, como você já sabia metade do caso, ao ver o que você não tinha conseguido ver antes que estava atrás, você já vai saber imediatamente qual caso é e vai executar. Então, é o mesmo conceito de usar a intuição e ser mais inteligente para o reconhecimento e não ficar fazendo aquele reconhecimento muito literal de olhar muito e identificar peça por peça. Então, se force a não ficar mexendo muito em cima, olhando muito, tanto na OLL, tanto na PLL, e tente identificar da maneira mais eficiente possível usando da intuição. Bom, para conseguir facilitar o aprendizado, a gente usa diversas estratégicas e lógicas. Eu mesmo dou várias dessas nos meus tutoriais para tanto facilitar o aprendizado de um algoritmo, não ficar confuso, tanto para você entender mesmo aquele algoritmo e a etapa que você está aprendendo e aprender de verdade. Só que depois que você já acostumou, você tem que parar de ficar usando essa lógica que você usou para aprender o tempo todo, porque você basicamente está pensando para fazer o algoritmo. Depois que você acostumou e já aprendeu o caso, você tem que parar de usar as lógicas e treinar para fazer o algoritmo o mais rápido possível. E para ser rápido, você não pode ficar pensando muito nessas lógicas que você usou para aprender. Então, identificou, ajustou, faz o algoritmo o mais rápido possível. Basicamente, você tem que conseguir fazer isso ao ponto de que você não precisa nem de olhar para o cubo para fazer o algoritmo. Então, por exemplo, pega algum caso aí, essa é a PLLT. Se eu fechar o olho, eu resolvo esse caso aqui rápido e sem olhar, porque basicamente isso a gente chama de ter o algoritmo na sua memória muscular. Então, às vezes você consegue fazer o algoritmo rápido e nem consegue mais fazer devagar, de tanto que tá acostumado de fazer isso. Então, agora, depois que você já aprendeu, já acostumou, já entendeu a etapa, é questão de pegar cada caso, treinar, fazer o mais rápido possível e sem pensar, até porque o objetivo do método é ser rápido, né? E aí, questão de treino, quanto mais você treinar esses algoritmos, mais rápido e automático vai fazer eles. É mais uma questão de ter isso na cabeça e treinar isso mesmo. Não ficar usando as lógicas mais toda hora que for executar um algoritmo. Bom, a última questão aqui é uma questão mais objetiva, mais que por confusão ou talvez de subestimar isso, você talvez não faça, que é de usar finger tricks propriamente. Se você não sabe, os finger tricks são as técnicas para girar as camadas mais rápido. Por exemplo, isso aqui é um finger trick, isso aqui é um finger trick,
isso também, né, não girar só assim. E basicamente talvez você tenha aprendido por referência, só de ver as pessoas fazendo intuitivamente, de mexer aqui nas camadas de cima assim, né? E talvez você veja um vídeo dos finger tricks que eu mostro e talvez você ache que é só isso ou pouca coisa além disso. Mas é bem provável que você não saiba todos os finger tricks fundamentais e são importantes. Os finger tricks fundamentais são da camada de cima, basicamente esses que você provavelmente já faz, que são esses dois. Os double flicks da camada de cima, que é fazer assim, ó. Ao invés de fazer, você faz assim imediatamente. E as mesmas coisas para as camadas do meio e de baixo. Então embaixo, usando o dedo anelar aqui, você pode mexer assim. E você pode fazer o double flick também, que é um movimento duplo imediato, ao invés de fazer assim. E a mesma coisa para a camada do meio. Pode fazer assim e o movimento duplo. Então, se você não sabe todos os flicks e double flicks para a camada de cima, do meio e embaixo, que são esses que eu falei agora, definitivamente aprenda eles, porque eles são os fundamentais e os que mais são usados e mais importantes para todos os casos do Friedrich. Então, se você não sabe todos ainda, tem aquele meu vídeo de finger tricks, tutorial de finger tricks, sem ser o de finger tricks avançados, que é lá onde eu ensino eles e explico finger trick por finger trick e ensino você a fazer, como treinar. Mas se você já sabe esses daí e você não precisa de saber outros mais avançados, pelo menos mais ou menos do nível de coisas que eu tô ensinando nesse vídeo, né? Aprender finger tricks mais avançados é uma coisa simples, bem objetiva, que já vai poder fazer você fazer seus algoritmos melhores. Então, se você quer pegar finger tricks um por um e desenvolver seus próprios finger tricks para cada caso, eu tenho o vídeo de finger tricks avançados e nesse vídeo basicamente eu mostro os principais dos vários finger tricks mais avançados, que são depois daqueles que eu falei que são os fundamentais. E aí você pode pegar um por um e tentar aplicar você mesmo um por um em cada caso do Friedrich. Mas também tem o vídeo de algoritmos e finger tricks OLL e de PLL, né, como eu já tinha falado nesse vídeo, que além de mostrar só os algoritmos, eu também mostro meus finger tricks para cada um dos algoritmos de OLL e PLL. E aí, se você não quiser ficar decidindo muito quais finger tricks que você quer fazer, você pode pegar esse vídeo e só usar os meus de referência, meio que copiar, já vai ser bem melhor que usar só finger tricks básicos. Bom, gente, esse foi o vídeo. Deixa um gostei aí no vídeo, porque dá muito trabalho de fazer esses vídeos. Decisão, roteiro, gravar, depois fica muito tempo editando pra ficar bem compacto e bem explicado pra vocês. Então dá bastante trabalho. Então deixa o gostei pra ajudar. E como eu já falei, né, mais de 80% de quem vê meus vídeos não está inscrito. Então se inscreve, que não custa nada, já ajuda muito e garante que você não vai perder os próximos conteúdos. Tô organizando pra começar a produzir pro Instagram mais, né? Então me segue no Instagram também. Eu pretendo fazer algumas dicas, essas coisas. Convido todos a entrar clicar aí no ícone do canal, no nome do canal aí embaixo do vídeo, que você vai para a página inicial do canal, que além de poder se inscrever lá, você vai ter todos os vídeos organizados e aí você pode decidir o que você quer aprender primeiro, e essa organização tá de um jeito intuitivo para não ficar confuso e te ajudar a aprender primeiro. Inclusive tem uma seção lá que chama Pós-Friedrich, que é onde eu vou estar organizando tudo que você vai aprender de técnica e de outras coisas depois de aprender o Friedrich, para você saber o que fazer por ordem de progressão de dificuldade. Então eu dedico bastante para ficar a melhor organização possível. Convido ir lá. Tô organizando várias coisas que eu vou começar a produzir para modo cubista, então se inscreve no canal, segue no Instagram para não perder tudo o que vem para a comunidade do cubo. Bom, mas por hoje é isso, e esse é o modo cubista.